Olá pessoal, vamos aí dar início a mais uma videoaula. O tema de hoje novamente é sobre cônicas, mais especificamente sobre elipse, tá? Então basicamente, moral da história de hoje, a gente vai repetir mais ou menos a ideia que a gente fez na última aula, que a gente fez sobre a parábola. Lá praticamente a gente fez uma equação da parábola e mostrou também vários outros tipos de equação da parábola quando ela estava deslocada, né? No plano cartesiano. Hoje nós vamos fazer basicamente a mesma coisa, só que para elipse. Eu vou mostrar para vocês as equações de elipse, principalmente as equações de elipse deslocada, e ao final a gente vai fazer dois exemplos aí de como brincar um pouquinho com essas equações. Então, conforme está aparecendo aí para vocês na tela, então a gente vai considerar inicialmente, pessoal, dois pontos, F1 e F2, pontos distintos, né, no plano. Então, elipse para nós vai ser o quê? É o lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias até F1 e F2 é um número constante. Tá, pessoal? Eu já vou mostrar o desenho para vocês para ficar mais claro essa ideia. Então, basicamente, eu vou descer aqui. Se a gente tiver esse D aqui, pessoal, digamos se D de F1, F2 é 2C, é a distância, tá? Ou seja, o tamanho do vetor F1, F2 for 2C, a gente pode considerar um número real aqui, tal que 2A é maior que 2C aqui, né? Então, se um ponto P pertence à elipse, então por definição acontece o quê? Que a soma do tamanho do vetor de PF1 mais o tamanho do vetor PF2 tem que ser igual a uma constante. Essa constante a gente vai estar chamando de 2 vezes A. Esse 2 é mais para conseguir deixar a equação redondinha, pessoal. Vocês vão entender por quê. Então, basicamente o quê? A elipse é esse desenho que está aparecendo aqui para vocês, tá? Então, basicamente, a elipse é o lugar geométrico de todos os pontos que a distância de F1 até P mais a distância de P a F2 é sempre constante. Então, todos os pontos, um ponto qualquer que eu pegar aqui na minha elipse e fizer esse comparativo, distância de quem? Do ponto ao F1 e do ponto ao F2, somando os dois, dá sempre o mesmo número, certo? Alguns nomes que nós vamos utilizar aí no decorrer da aula de hoje. Por exemplo, esses pontos F1 e F2 são chamados de foco da elipse, tá? Então a gente vai utilizar bastante esse nome. A1, A2, B1, B2 de vértices da elipse, certo? E mais, o O aqui é a origem da minha elipse, então logo de cara, pessoal, nesse caso a gente está olhando uma elipse centrada na origem 0, 0 do meu plano cartesiano, né? E alguns outros nomes, principalmente, perceba que o lado maior dessa elipse aqui, a gente vai estar chamando que é o segmento aqui A1 até A2, ele está sobre o eixo X, né? Então, esse A1 até A2, que é a parte maior aqui da elipse, é chamado de eixo maior. E, similarmente, essa parte B1 até B2 de eixo menor, tá? Então, alguns detalhes, pessoal. O eixo maior, ele vai ter sempre tamanho 2 vezes A, tá? 2 vezes A para a gente poder construir a formulazinha. A distância entre o foco, entre F1 e F2, é sempre 2 vezes C, perfeito? E a distância de B1 até B2, que no caso é a distância do eixo menor, é 2B, tá? Então, com esses nomes que eu dei para vocês aqui do tamanho do eixo maior, tamanho do eixo menor e a distância entre os focos, a gente tem essa relaçãozinha aqui dentro da elipse, pessoal, que a gente tem um triângulo retângulo, onde você tem catetos B, C e hipotenusa A. Então, necessariamente, você tem o quê? A validade do teorema de Pitágoras aqui dentro, certo? Então, esses nomes que eu acabei de falar, e inclusive esses tamanhos que eu falei de cada eixo maior, menor, a distância entre os focos, a gente vai estar utilizando isso muitas vezes aqui durante a aula de hoje. Então, aqui embaixo está escrito isso justamente, aqui, pessoal, vou dar um tempinho aqui para vocês, caso alguém queira dar uma pausa no vídeo. Então, novamente, os focos F1 e F2, a distância entre os focos a gente vai estar chamando de 2 vezes C, isso é um número aqui. Eixo maior, no caso é o A1, A2, tem comprimento 2A. Eixo menor é o B1, B2, tem comprimento 2B. Os vértices da elipse são os pontos A1, A2, B1 e B2. E, no nosso caso, a origem aqui, ou o centro, tá,
da elipse, o ponto O. Certo? Foi isso que eu acabei de falar para vocês. A gente vai estar definindo um número depois, que vai ser útil, que é a excentricidade aqui da elipse, que é o valor C sobre A. Tá? Lembrando que o C aqui ele aparece na distância focal e o A ele aparece no comprimento do eixo maior. Tá? E depois, como eu acabei de falar para vocês, vale a relaçãozinha do teorema de Pitágoras. Excentricidade, pessoal, é basicamente o que esse número reflete para nós. Vocês vão entender lá no final da aula. Basicamente, ela vai refletir assim, o quão achatada essa elipse está. Perfeito? Lá no final da aula vocês vão entender de fato esse número aqui. Então vamos continuar aí. Utilizando essas notações, vamos descer um pouquinho. Vamos em busca das equações aí da elipse. Então, pessoal, a primeira equação que eu mostro para vocês seria a equação da elipse. Claro, sempre pensando nos primeiros casos, onde o centro dela, a origem dela é o 0, 0, tá? E onde o eixo maior ele está sobre o eixo x, tá? Que é justamente esse desenho que está aparecendo aí para vocês. O eixo maior ele está sobre o eixo x. Então esse aqui é exatamente o desenho que eu mostrei para vocês agora há pouco ali. Não muda nada, né? Então nesse caso, pessoal, como a gente já sabe, por definição de elipse, para qualquer ponto P na minha elipse, o tamanho do vetor F1P mais o tamanho do vetor PF2 tem que ser igual a uma constante, que eu estou chamando de 2A. Então, como a gente sabe, as coordenadas do P, do F, do F1 e do F2 são meus focos, a gente simplesmente cria o vetor PF1 e PF2, nada mais é que um menos o outro, aqui é F1 menos P, que vai dar esse vetor aqui embaixo, e F2 menos P, que vai dar esse vetor aqui em cima. Calcula a norma, pessoal, extrai na raiz, tudo mais, fazendo uma continha, que eu não vou aqui fazer para vocês, na apostilinha que eu vou mandar para vocês vai ter essas contas abertinhas lá, e a gente vai chegar nessa relação que está aparecendo aí. X² sobre A ao quadrado mais y² sobre B ao quadrado igual a 1. Então, essa relaçãozinha que está aparecendo para vocês é a equação reduzida da elipse, aonde o eixo maior está sobre o eixo x. Então, uma forma de você entender bem essa fórmula é o quê? Lembra que o eixo maior, o tamanho do eixo maior aqui, ele é 2A. E o A ele figura justamente nesse caso debaixo do x aqui. Então, uma forma de você olhar e lembrar essa formulazinha, o que? Eixo maior está sobre x, significa o que? Necessariamente, exatamente isso que eu acabei de falar, que na elipse o eixo maior está sobre o x. Então, a própria equação já te dá a pista aqui onde está localizado o eixo maior da sua elipse. Então, nesse caso, é equação reduzida da elipse, onde o eixo maior está sobre o eixo x. Certo? Então, pensamos no primeiro caso, eixo maior está sobre o eixo x. Bom, claro, assim como a gente fez lá na parábola, a gente vai fazer variar um pouquinho esse desenho. Como? É o segundo item aí, pessoal. O eixo maior da elipse está sobre y, que é justamente esse desenho que está aparecendo aí para vocês. Tá? Simplesmente eu tombei a elipse agora olhando em cima do eixo y. Então, a ideia similarmente ali acima, utilizando a mesma ideia para se obter a fórmula, né? A gente vai obter uma nova relação, uma fórmula para esse tipo de elipse que está aparecendo para vocês. Ou seja, onde o eixo maior da minha elipse ela está sobre o eixo y. Perfeito? E o eixo menor, nesse caso, está sobre o eixo x. Para esse tipo de elipse, a gente vai obter a seguinte relação, pessoal, que está aí. Nesse caso, fazendo a mesma ideia, o mesmo procedimento que eu comentei ali em cima para vocês, vai obter essa relação, x² sobre b ao quadrado, mais y² sobre a ao quadrado, igual a 1. Então, similarmente ao macete que eu falei para vocês ali agora, lembra que o A, nesse caso, está debaixo do Y, então significa que o meu eixo maior está o quê? Está sobre o eixo Y. Tá? Então, dois tipos de equação. Primeiro, elipses onde o eixo maior está sobre o eixo x, e depois elipses onde o eixo maior está sobre o eixo y. Certo? Bom, vamos variar um pouquinho agora essa
a posição da elipse no plano. Justamente muito similar que a gente fez com parábolas lá atrás. Foi deslocar o desenho no plano. Tá? Então, no caso, é isso que está aparecendo aí para vocês agora, tudo descendo. Elipse fora da origem do sistema. Então, por exemplo, pessoal, se eu tiver uma elipse desse jeitinho aqui do lado direito, ficou um desenho bem pequenininho aqui. Tentei fazer da melhor forma possível para vocês. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui uma elipse. Ela está o quê? Ela não está mais na origem 0, 0. Ela está deslocada. Correto? Só que o eixo maior dela, o eixo maior da elipse, é paralelo ao eixo x. Tá? Então, a gente pega lá o centro da elipse e as coordenadas do centro, h e k. Certo? Então, coordenadas aqui, h e k. Então, basicamente, é a mesma fórmula lá de cima, considerando as coordenadas do centro. Então, de novo, pessoal, olhando para essa fórmula, a gente tem o quê? Uma equação da elipse. Eixo maior está acima do eixo x, onde o centro da elipse tem coordenadas h e k. Perfeito? Obviamente, se o h e k for 0, 0, a gente vai estar retornando na equação anterior. Tá? Então, essa é uma equação mais geral que a primeira que eu apresentei para vocês. Então, nesse caso, da elipse com o eixo maior dela paralelo ao eixo x. Certo? Vamos fazer a ideia similar agora para o eixo maior paralelo a y, que é esse que está aparecendo aí para vocês. Agora aí. Então, novamente, pessoal, imagina que eu tenho esse desenho aqui, uma elipse mais ou menos dessa forma. O eixo maior, vocês estão vendo aí com a mãozinha que eu estou passando aí, o eixo maior paralelo ao eixo y. Então, novamente, considerando as coordenadas do centro da elipse, certo? A gente vai considerar a mesma equação lá da elipse com o eixo maior centrada no eixo y, só que considerando agora os deslocamentos. Então, vai dar essa formulazinha aqui, pessoal. Novamente, eixo maior paralelo ao eixo y, certo? Então, se vocês perceberem, novamente, se o h e k for 0, 0, significa que a minha elipse está centrada na origem. Então, para h e k igual a 0, 0, eu retorno na segunda formulazinha que eu mostrei para vocês na aula de hoje. Então, novamente, tanto o item 1 quanto o item 2, que está aparecendo aí na tela para vocês, são fórmulas mais gerais aí a respeito de elipses. Nesse caso do item 1, seria elipse o eixo maior paralelo ao eixo x, e no caso do 2, o eixo maior paralelo ao eixo dos y. Certo? Então, muito similar a ideia de hoje aqui com a ideia de parábola que a gente viu na última videoaula. Então, primeiro a gente equaciona a parábola em duas formas diferentes, depois a gente desloca ela no plano e obtém as fórmulas mais gerais. Certo? Então, vamos continuar aqui. Primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui hoje, pessoal. Bem simplesinho, só para a gente sentir aí as contas, como que a gente mexe aí com as fórmulas, né? Então, o exemplo diz o seguinte. Qual é a equação da elipse, cujo eixo maior dela, então ele está sendo bondoso, está te dando o eixo maior é paralelo a y. Beleza, isso já é um bom sinal, a gente já sabe uma boa informação. O eixo maior é paralelo a y, o centro dela é 4 e menos 2. Ela tem excentricidade meio e eixo menor medida 6. Tá? Quer saber a equação? Então vamos com calma aí. Vamos com calma aí. Bom, vamos primeiro aqui, pessoal. O centro é 4 e menos 2. Então aqui o desenho que está aparecendo aí para vocês, já fiz o pontinho aí, como se fosse aqui a posição do número 4 e menos 2. Só para a gente entender mais ou menos como que está essa elipse no plano. 4 menos 2. Esse é o centro. Bom, o que a gente precisa? A gente sabe ainda mais que, pela informação aqui do exemplo, o que a gente tem? Elipse, o eixo maior é paralelo a y. Bom, se o eixo maior é paralelo a y, a gente sabe o quê? Qual é a cara da equação já? Mais ou menos, é claro. Como que seria a cara da equação? Se o eixo maior é paralelo ao eixo y,
Então significa que a equação é da forma x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado, que seria o eixo menor, certo? Mais y menos k ao quadrado sobre o eixo maior, porque a gente tem uma elipse com eixo paralelo, eixo maior paralelo ao eixo dos y, por hipótese do exercício. Isso tem que ser igual a 1. Então essa é a base da fórmula, pessoal, onde h e k são as coordenadas do centro. Perfeito? Então vamos substituir o centro aí. Então, que equação que a gente vai obter? Logo de cara aí. X menos a primeira coordenada do centro, que seria 4 ao quadrado, dividido por b ao quadrado. Já a gente vai substituir esse a e b, pessoal. Mais y menos o k. O k é menos 2, então vai ficar mais 2 ao quadrado, dividido por a ao quadrado igual a 1. Tá? Então, só para a gente arrancar aqui no exemplo. Legal. Bom, vamos em busca agora do valor de A e do valor de B. Certo? O que o exercício te deu? Vamos voltar aqui no enunciado um pouquinho. Ele falou que a medida do eixo menor é 6. Bom, lembra, pessoal, que se vocês voltarem um pouquinho na videoaula, o eixo menor é 6, mas o tamanho total sempre do eixo menor é 2 vezes B, certo? Então, a gente sabe o quê? Relação lá da cara da elipse, que o tamanho do eixo menor é 2 vezes B. E isso o exercício está falando que o eixo menor mede 6. Então, logo, o B é igual a 3. Então, essa é uma segunda informação que nós já temos. Então, basicamente, nós temos o quê? O B igual a 3, depois eu vou substituir ele aqui no final nessa equação. Tá? Então, restaria agora eu encontrar o A. Né? O A. Vamos ver o que mais o exercício nos deu. Vou voltar aqui. Ele falou que a excentricidade é meio. Certo? O que você está falando? Excentricidade é meio. Bom, o centro, a informação do centro a gente já utilizou para obter o início da fórmula. Eixo menor, medida 6, a gente obtém que o B é 3. E agora ele fala que a excentricidade é meio. Bom, se vocês voltarem um pouquinho lá no início da aula, a excentricidade, pela definição, pessoal, é o valor de C sobre 2. Então, ele está falando que isso é meio. Certo? Bom, se C sobre 2 é igual a meio... Opa, desculpa, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Não é C sobre 2 a excentricidade, é C sobre A. Tá? C sobre A. Definição lá em cima. De novo, então a excentricidade por definição é C sobre A. Então, por hipótese do exercício, a excentricidade é meio. Então, C sobre A é igual a meio. O que a gente tira daqui, pessoal? Que 2C é igual a A. Certo? Então, qual é o valor de C? C é A sobre 2. Beleza, tenho o B, tenho o C, que é A sobre 2, mas de fato, pessoal, para eu terminar a minha formulazinha aqui em questão, o B eu já tenho, eu preciso encontrar o valor de A. O que eu vou utilizar, pessoal? A relação de Pitágoras, que vale dentro da elipse, certo? Qual a relaçãozinha de Pitágoras? Vamos lá. Que A ao quadrado, a gente sabe lá pela relação de Pitágoras dentro da elipse, que A ao quadrado é sempre B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Bom, mas o A ao quadrado, o A é o que eu quero descobrir. O B a gente sabe que é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. E o C a gente acabou de isolar, que é A sobre 2, então vai ficar A sobre 2 ao quadrado. Então fazendo essa continha aí, pessoal, extraindo a raiz e tudo mais aí, vocês vão chegar que A ao quadrado é igual a 12. Tá? Eu preciso do valor exato de A? Não, porque eu quero voltar nessa fórmula e eu preciso do valor de A ao quadrado. Então, A ao quadrado é 12. Então, eu só vou substituir 12 na posição correta aqui da minha elipse. Então, finalmente, pessoal, vamos aí copiar a formulazinha que está aparecendo aqui para vocês com o valor de B e o valor de A. O B, a gente sabe que é 3, e o valor de... Desculpa. O B é 3, então B ao quadrado vai aparecer 9.
o a ao quadrado a gente acabou de encontrar que é 12. Então vai ficar finalmente qual a equação final que a gente quer? Vai ficar, essa é a resposta final, pessoal. X menos 4 ao quadrado sobre b ao quadrado. B é 3, então vai ficar 9. Mais y mais 2 ao quadrado sobre a ao quadrado. A ao quadrado a gente acabou de encontrar aqui que esse valor é 12. Isso igual a 1. Então está aqui, pessoal, a nossa resposta final. Então essa equação que a gente acabou de obter aqui é a equação reduzida da elipse que o exercício pedia. Tá? Então, de novo, pessoal, com as informações do centro, nesse caso, a excentricidade e o eixo menor, a gente conseguiu encontrar quem? O eixo maior, utilizando basicamente Pitágoras. Né? Então, com isso, a gente conseguiu encontrar a formulazinha da elipse em questão. Beleza? Então, esse exercício ele foi bondoso porque ele deu bastante informação para vocês. Certo? Então, vamos fazer um segundo exemplo aí, pessoal. O segundo exemplo é um pouquinho mais elaborado, porque ele fala o seguinte: determinar o centro, os vértices, os focos, a excentricidade da elipse, que tem essa equação aí. Então, ele quer todas as informações da elipse, pessoal, onde a equação dela está aí aparecendo para vocês. 4x² mais 9y² menos 8x menos 36y mais 4 igual a 0. Então, inicialmente, a gente não tem a formulazinha naquela cara de elipse, na cara da fórmula da elipse que a gente está acostumado. Né? Então, o objetivo inicial, pessoal, é pegar essa formulazinha aqui e transformar ela em algo desse tipo aqui. Tá? Por que eu coloquei estrelinha e florzinha aqui, pessoal? Vão ser números, tá? Eu não quis colocar A e B para não induzir vocês quem seria o eixo maior, onde estaria o eixo maior ou o eixo menor. Isso a gente vai ter que descobrir, tá? A gente vai ter que escrever essa equação nessa cara aqui. Depois, os números que figurarem aqui na divisão, a gente vai deduzir quem é o eixo maior e quem é o eixo menor. Então, primeiro, vamos partir dessa equação aqui e chegar em algo desse tipo que está escrito em azul. Como? A gente vai usar novamente, pessoal, o famoso completamento de quadrado. Tá? Então, esse vai ser o truque de hoje aqui de novo. Bom, primeiro, eu vou pegar essa formulazinha aqui, pessoal, e fazer o quê? Eu vou juntar x com x e y com y. Então, vai ficar quem? 4x² menos 8x. E depois vai ficar quem? Mais 9y². 9y² menos 36y, eu vou passar o 4 lá para o outro lado, vai ficar menos 4. Certo? Até aí tranquilinho. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou colocar aqui na variável x, vamos colocar o 4 em evidência. Vamos, então vai ficar quem? 4x² menos 2x. Certo? Até aí tranquilo. Aqui, vamos colocar o 9 em evidência. 9 vai ficar quem? y² menos 4y igual a menos 4. Certo? Então, pessoal, eu quero partir dessa equação agora e deduzir algo desse tipo. Mas aqui está aparecendo um quadrado perfeito, pessoal. Ambos os lados aqui, né? Tanto na variável x e na variável y. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. Esses termos que estão dentro do parênteses, eu vou completar quadrado neles para obter algo desse tipo aqui. Então, pessoal, eu não vou ficar fazendo muitos detalhes, mas se vocês perceberem, eu vou colocar aqui, ó, 4 vezes quem? Esse termo aqui de dentro, x² menos 2x, nada mais é, pessoal, que x menos 1 ao quadrado menos 1. Se vocês fizerem a continha, abrir esse quadrado perfeito e tirar 1, vai dar esse valor aqui de cima, x² menos 2x. Mas, vou fazer a mesma coisa aqui agora. 9,
Quem é y quadrado menos 4y? Nada mais é que y menos 2 ao quadrado menos 4. Tá? E tudo isso igual a menos 4. Então, se alguém tem alguma dúvida de como fazer esse quadrado perfeito aqui, pessoal, e obter essa relação, por favor, voltem na última videoaula, que lá eu fiz em detalhes, com bastante detalhes, como que a gente faz isso. Tá? Então continuamos aqui. Obtive essa nova equação. Está quase ainda, pessoal. Tá? Ainda falta eu tirar aqui esses números multiplicando. Então, vamos dar uma mexida na equação para obter essa equação em azul. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou multiplicar o 4 para dentro aqui e o 9 para dentro aqui novamente. Então, vai ficar quem? Vou pegar aqui minha caneta direitinho. Então, vai ficar quem? 4 vezes x menos 1 ao quadrado menos 4 mais 9y menos 2 ao quadrado menos 36 igual a menos 4. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Os números que estão sozinhos aqui, vou fazer o quê? Vou jogar eles para o outro lado da igualdade. O que eu vou obter? 4x menos 1 ao quadrado mais 9y menos 2 ao quadrado. Então, do outro lado lá estava o menos 4. Eu vou passar esse 4 lá para a direita, vai ficar mais 4. E esse menos 36 vai para lá, mais 36. Então, menos 4 com mais 4 dá 0. Então, vai ficar esse cara igual a 36. Certo? Então, o que eu vou fazer por último, pessoal? Eu vou passar o 36 dividindo. Então, vai ficar aqui, esse cara dividido por 36, mais esse cara dividido por 36, igual a 36 sobre 36, que é 1, tá? Vamos fazer mais um passo aqui para vocês entenderem. Então, eu vou passar por o 36 dividindo. Dividido por 36, mais 9y menos 2 ao quadrado dividido por 36. Então, igual a 36 sobre 36. Então, estou dividindo ambos os lados da igualdade por 36. Então, vai sobrar quem, pessoal? Meu espaço já está curto aqui. 4 por 36 vai ficar quem? X menos 1 ao quadrado, dividido por 9, mais y menos 2 ao quadrado dividido por 4, igual a 1. Certo? Então, essa daqui, pessoal, se vocês compararem essa equação que a gente acabou de obter com a azulzinha que está aqui em cima, era justamente aonde a gente queria chegar. Algo desse tipo aqui. Certo? Então, olhando para a equação aqui agora, pessoal, essa que está aqui no seu lado direito, que eu estou passando aqui, é a equação da elipse. Agora a gente precisa identificar quem? Quem é o eixo maior, quem é o eixo menor. Então, nesse caso aqui, o eixo maior está acima aqui na variável y, então significa o quê? É uma equação de elipse deslocada, onde o eixo maior é paralelo ao eixo x. Tá? Então, é essas informações que a gente tem aqui do lado de cá. É uma elipse deslocada com centro 1 e 2, eixo maior paralelo ao eixo x, onde A nada mais é que o 3, porque é A ao quadrado esse cara aqui, e aqui é B ao quadrado, então o B é 2. Né? Então, só para facilitar, pessoal, olhando para a equação, logo de cara a gente já tem o quê? Como elipse deslocada, que o centro dela é 1, 2. Certo? Agora, esse cara aqui, que é o 9, ele é A ao quadrado. Então, significa que o A é 3. Esse valor aqui é sempre B ao quadrado. Então, significa que o B é 2. Certo aí? Bem tranquilo. Então, ele quer que você determine todos os pontos daí da elipse, né? Inclusive o foco, no foco e tudo mais. Vamos lá. Já sei o valor de A, já sei o valor de B. A gente sabe o quê? Que a distância do centro, a distância do eixo maior todo é sempre 2 vezes A. Então, do centro até
uma das extremidades seria a distância de 3. Então, se eu andar 3 à direita aqui, pessoal, 1, 2, 3. Esse pontinho que eu vou colocar aqui para vocês agora seria o meu ponto A2. Mesma coisa, vou partir de C e vou andar 3 à esquerda. 1, 2. Então, vamos lá de novo, pessoal. Vou partir de C e andar à esquerda 3 casinhas. 1, 2 e 3. Então, o meu ponto aqui A1 seria esse cara aqui. De novo, só para reprisar essa parte, pessoal. Lembra que o centro, a distância entre o eixo, a distância do eixo maior é sempre o quê? 2 vezes A. Então, a distância do centro até o ponto da direita é A, e o ponto do centro até o ponto da esquerda é A novamente. Então, eu vou andar, aqui no nosso caso é o A é 3, então eu vou andar 3 à direita e 3 à esquerda. Certo? Então, eu vou ter o A1 e o A2. A mesma coisa para o B, pessoal. Eu vou fixar o ponto C, andar 2 para cima e 2 para baixo. Então, a partir do 2 aqui, vou andar 2 para cima, eu vou chegar lá no 4. Então, esse é meu ponto B1. Andando 2 para baixo, eu vou chegar lá no 0. Né? Então, esse é meu ponto B2. Tá? Só faltou aqui um espacinho. B2. Então, eu tenho já os vértices da minha elipse, pessoal. Não vou me arriscar a desenhar aqui, mas é algo que vai contornar isso aqui, mais ou menos. O que está faltando? Calcular, exibir mais ou menos. Depois, pessoal, vocês colocam as coordenadas aqui do ponto, tá? Por exemplo, o ponto A2, que nada mais é que 4 para x, 2 para y. O ponto A1, nada mais é que menos 2 para x, 2 para y, e assim sucessivamente. O B1 nada mais é que quem? Ele é 1x, 4y, e o B2 é 1x e 0y. Então precisa dessas respostas, tá, pessoal? Essas coordenadas dos pontos A1, A2, B1 e B2. Está faltando quem? Os focos. Certo? Os focos, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado aqui. O foco, lembra que a distância do centro até o foco é C. E a distância entre os focos é 2C. Né? Então, a gente precisa encontrar o valor de C, mas a gente já tem o A e o B. Né? Então, a gente vai utilizar Pitágoras aqui e encontrar o valor de C. Então, a gente sabe lá que por Pitágoras, o que a gente tem? Que, vou escrever aqui no cantinho, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente sabe que nosso A é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, mais C ao quadrado. Pessoal, façam essa continha, por favor. Vocês vão chegar que o C, nesse caso aqui, ele é a raiz de 5. Bom, se o C é a raiz de 5, pessoal, quais são as coordenadas do foco? Eu vou partir do C aqui e andar raiz de 5 à direita e raiz de 5 à esquerda, tá? Então eu só vou colocar as coordenadas do foco para ficar mais fácil. O primeiro foco, pessoal, nada mais é que as coordenadas do centro na variável x aqui, somado 5 à direita e subtraído 5 à esquerda, certo? Então, como o nosso centro era 1, 2, vai ficar 1 mais raiz de 5, 1 mais raiz de 5, 2, e vou tirar aqui do centro raiz de 5. 1 menos raiz de 5, 2. Certo? Então, novamente, pessoal, encontramos os vértices, o centro e o foco. Tá? De novo, depois eu vou só completar aqui, pessoal. Quem é A2, que isso é a resposta completa, né? 4 para x, 2 para y. O B1 nada mais é que 1 para x, 4 para y. O B2 nada mais é que 1 para x, 0 para y. E o A1 nada mais é que quem? Ele é menos 2 para x e 2 para y. Então a gente encontrou todos os vértices, o centro, o foco, tá? A excentricidade nada mais é que dividir o C pelo valor de A. Então a excentricidade, pessoal, nada mais é que raiz de 5 sobre 3. Certo? Então vou colocar aqui a excentricidade nada mais é que C sobre A
que isso significa que é excentricidade. Vou colocar aqui na linha de baixo para isso aqui vai ficar raiz de 5 sobre 3. Tá? Então, ao final, pessoal, para quem quiser se atrever, eu vou arriscar aqui só para vocês verem a bagunça que vai ficar. Vou tentar. No final, tentem aí traçar a bendita da elipse. Já errei logo de cara, uma última tentativa. Mais ou menos isso aqui, pessoal. Vai ficar horrível, tá? Mas é mais ou menos a ideia, tá? Ficou uma elipse torta, mas é mais para vocês entenderem o espírito da coisa, tá? Eu vou até apagar isso aqui para vocês, tá? Então, tentem traçar depois a mão livre aí, pessoal, façam aí o desenho de vocês, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Esse último exemplo, pessoal, é um exemplo um pouco mais rebuscado, porque vou voltar aqui desde o início, a gente vai partir de uma equação que inicialmente ela não tem a cara conhecida nossa de elipse, e por meio de algumas manipulações algébricas, utilizando o completamento de quadrado, a gente consegue aí, pessoal, estou descendo nas contas, a gente consegue obter a formulazinha desejada, tá? Que é esse carinha que está aqui do lado direito, certo? Então, já é a carinha da fórmula da elipse que a gente tem. Com isso, a gente consegue encontrar o centro, quem é o eixo maior, quem é o eixo menor, a posição que a elipse está, porque o eixo maior é paralelo ao eixo do x, certo? E disso daí, usando Pitágoras, a gente consegue encontrar o tamanho aqui das distâncias focais, aqui no caso que seria o C, a distância do centro até o foco, e com isso, descobrir quem é o foco 1 e o foco 2. Pessoal, eu não coloquei aqui no nosso desenho o F1 e F2 para não poluir, tá? Mas depois, quando vocês fizerem aí na casa de vocês tranquilinho, coloquem certinho onde está o ponto F1 e onde está o ponto F2. Beleza? Então, esse foi o segundo exemplo que eu queria passar para vocês a respeito da elipse. Bom, só para finalizar, pessoal, uma observação bastante legal, bastante importante, que eu gostaria que vocês depois voltassem lá em cima no desenho da elipse e tentem se convencer uma coisa. A gente tem os focos da elipse. Se os focos fossem os mesmos, pessoal, ou seja, se um fosse cada vez mais próximo que o outro, a elipse ela ia cada vez mais ficando mais arredondada, tá? Ou seja, então, essa ideia é intuitiva. O foco muito próximo do outro significa que cada vez mais a sua elipse está menos achatada, ou seja, está mais arredondada. Então, basicamente, se o foco 1 for igual ao foco 2, algebricamente, pessoal, o valor de C, que é, no caso ali, relacionado ao tamanho da distância entre os focos ali, né, seria zero. Bom, se o C é zero, pessoal, utilizando aí Pitágoras, por exemplo, a relação de Pitágoras, o A tem que ser igual a B, tá? O A tem que ser igual a B. Então significa o quê? Se A é igual a B, vai na equaçãozinha da elipse. X² sobre A² mais Y² sobre B² igual a 1. Se o A é igual a B, então significa que eu posso trocar o B por A². Desculpa, eu posso trocar o B por A. Então eu vou chegar nessa equação, x² sobre A² mais y sobre 2 sobre A² igual a 2. Então, eu tenho o quê? Se eu passar o A² multiplicando aqui por 1, eu vou obter a equação bem conhecida de vocês, x² mais y² igual a A². Ou seja, é uma equação de uma circunferência de raio A. Então lembra, pessoal, intuitivamente fazer o foco chegar bem próximo do outro, cada vez mais a sua elipse, que é algo, digamos assim, achatado, ela vai ficando cada vez mais arredondada, ao ponto de, se os focos forem os mesmos, essa equação, esse objeto, vira uma circunferência. Beleza, pessoal? Então, é uma observação bastante legal, que, em outras palavras, uma circunferência, ou seja, uma elipse, nada mais é que uma circunferência degenerada, ou seja, eu achato um pouco ali a circunferência e obtenho uma elipse. Tranquilo aí? Então, espero que vocês tenham entendido. Tome bastante cuidado lá desde o início da aula, pessoal, principalmente com as nomenclaturas, qual que é o tamanho de cada eixo, por exemplo, do eixo maior, do eixo menor, e principalmente olhar para a equação ali, identificar
mais ou menos como está a elipse no plano, ou seja, se o eixo maior é paralelo a x, se o eixo menor é paralelo a y, enfim, ou o eixo maior é paralelo a y, né? Então, essas peculiaridades para que você chegue no exemplo e consiga extrair todos os objetos necessários para você encontrar a equação da elipse. Tranquilo aí? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me contactar. Um abraço a todos e até a próxima.